1 Tessalonicenses 5,17. 5,17. Posso ler? Amém. Todo mundo achou? Texto grande, né, irmão? Muito grande. Orai sem cessar. Repita assim comigo: orai sem cessar. Pode sentar. Rimou, né? Orai sem cessar. Pode sentar. Vamos lá. Hoje eu trouxe uma mensagem com o tema: quando nós oramos, o céu se movimenta. Ok? Então eu queria que você descansasse o coração. A contagem está apenas 50%, que eu já vi. 60%, né? Então ainda vai passar umas meia hora, 40 minutos para a gente saber essa história. E a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos lá. Orar sem cessar. Quando nós oramos, o céu se movimenta. Estamos diante de uma igreja no Brasil. Quando eu falo igreja, eu falo as igrejas evangélicas. Estamos diante de uma igreja que não ora. Ou quando ora, ora pouco. Esse é o cenário da igreja evangélica no Brasil. Ou a maioria não ora, e quando a gente encontra uma que ora, ora pouco. Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, lá entre 1800 e alguma coisa, ele vai dizer assim que reunião de oração deveria ser chamado de reunião dos remanescentes, porque são poucos os que frequentam. Então, essa negligência para com a oração, ela é muito mais séria do que eu e você imagina. Por quê? Porque a Bíblia me mostra que quando eu não oro, eu não consigo ter uma vida de santidade. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Então, quando eu não oro, eu não consigo ter uma vida de santidade. E automaticamente a Bíblia está dizendo: se você não tiver uma vida de santidade, eu e você não vamos ver a Deus. Isso é muito sério. E essa palavra, quando diz assim, não ver a Deus, nós pensamos só na eternidade. Quando o texto lá em Hebreus 12:14 fala assim: sem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, nós pensamos logo no céu. Mas nós não vemos a Deus, por exemplo, na nossa vida familiar. Nós não conseguimos ver a Deus na nossa vida financeira. Nós não conseguimos ver a Deus na nossa vida social. Nós não conseguimos ver a Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental. Quando o texto fala que nós não conseguimos ver a Deus porque nós não temos orado, e automaticamente nós não conseguimos ter uma vida de santificação, e como consequência nós não conseguimos ver a Deus, não pense só na eternidade. Você não vai conseguir ver a Deus em nenhuma área da sua vida sem ter uma vida de oração. Durante o Sermão do Monte, que é no capítulo 5, entre o capítulo 5 até o 8 de Mateus, nós vemos que no capítulo 6, Jesus ensinou aos discípulos a orar. Quem lembra da oração do Pai Nosso? Não foi isso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, e você já sabe. Jesus ensinou os discípulos a orar, mas no capítulo 7, ele motivou os discípulos a orar quando disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então no capítulo 6, Jesus ensina a orar. No capítulo 7, ele motiva os discípulos a orar. E no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus deixou muito claro, presbítero Evandro: quem não ora vai cair.
quem ora vai permanecer de pé. Quando foi isso? Onde é que está isso na Bíblia? Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre várias coisas. E dentre muitas coisas que Jesus ensinou, uma delas foi a oração. E Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a qual caiu a chuva, transbordaram os rios, veio o vento, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Ou seja, essa pessoa ouviu o ensinamento de Jesus sobre a oração e colocou em prática. Quando veio a chuva, quando veio os rios, quando vieram os ventos contra ela, ela não caiu. Por quê? Porque ela colocou em prática a oração. Mas Jesus deixou claro que quem não ora, cai. Ele diz: quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhar essa pessoa ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, o qual vieram as chuvas, transbordaram os rios, bateram contra aquela casa com ímpeto e ela caiu. E no finalzinho do texto, o texto vai dizer assim: sendo grande a sua ruína. Olha para teu irmão e diz assim: quem pratica a oração não cai. Agora, quem não ora, certamente vai cair. E eu pergunto a mim e a você nessa noite: você quer ficar de pé ou quer cair? Quem quer ficar de pé? Levante sua mão e dê glória a Deus. Quando Jesus entrou no templo e encontrou os cambistas transformando a casa de Deus em comércio, o que foi que Jesus fez? Jogou aquelas mesas para cima e ele disse uma coisa linda: a minha casa será chamada casa de oração. Mas eu pergunto a você: Jesus se referiu ao templo naquela época, mas quem é a casa de Deus hoje? 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então quem tem que ser conhecido como casa de oração é eu e você. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer assim: ali vai um homem de oração. Eu tenho percebido que a gente tem se movido muito pelo que vê. A gente tem se movido muito por informação. A gente tem se movido muito por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós temos visto, por aquilo que chega através da mídia aos nossos ouvidos. Mas olha para teu irmão e diz assim: você não vive pelo que vê. Você não vive de informação. Você vive de revelação de Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, quando nós oramos, o céu se movimenta. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz assim que João Batista chegou para Jesus e disse: eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vem a mim? E Jesus diz: não, vamos fazer assim para que se cumpra toda a justiça. E a Bíblia diz: e orando Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e do céu ele ouviu a voz de Deus dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus orou, enquanto Jesus orava, o céu se abria, o Espírito Santo descia e ele ouvia a voz de Deus. Deixa eu dizer algo a você: sabe por que o céu não tem se abrido na nossa vida, não tem se aberto na nossa vida? Porque está faltando oração. Sabe por que o Espírito Santo não tem descido sobre nós? Porque está faltando oração. Sabe por que eu e você não temos ouvido a voz de Deus? Porque está faltando oração na nossa vida. E porque nós não estamos orando, por consequência, o céu não se move. Diga assim para seu irmão: enquanto você não orar,
o céu não vai se movimentar a teu favor. Então, quando nós não oramos, o céu não se movimenta. E sabe o que é que a gente faz? A gente transfere a responsabilidade. Nós nunca achamos que a culpa é nossa. Nós sempre achamos que nós estamos vivendo bem com Deus, mesmo sem orar. Mesmo sem ter uma vida de oração, nós olhamos para a nossa comunhão com Deus e falamos assim: está tudo bem. Eu estou embaixo da graça. A misericórdia do Senhor se renova cada dia sobre a minha vida. Está tudo bem, mesmo que eu não ore, está tudo tranquilo. E a gente começa a transferir a responsabilidade pelo fato de não estar acontecendo nada na nossa vida. A frieza espiritual batendo no nosso coração. Várias coisas que a gente gostaria que acontecesse, que não acontece, e a gente começa a procurar uma razão para isso, mas nunca encontramos que a culpa é nossa. Aí a gente começa a vir para a igreja e dizer assim: a igreja está muito fria. A gente começa a vir para os cultos e dizer: os cultos da igreja estão muito normais. Eu acho que eu vou mudar de igreja porque eu não estou sentindo mais a presença de Deus naquele lugar. Isso tudo é eu e você querendo achar uma resposta do porquê que nada está acontecendo na nossa vida. Por que o casamento não chegou? Por que aquela porta aberta não chegou? Porque eu estou sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra, porque não está acontecendo nada na minha vida. E a gente nunca acha que a culpa é nossa. A gente sempre transfere a responsabilidade. E a gente começa a achar que a culpa está em pessoas. A gente começa a achar que a culpa está na igreja, nos cultos. O culto está muito desorganizado, o dirigente está falando demais, as oportunidades que dão, os grupos são desafinados, o pregador grita muito. A gente começa a achar culpados do porquê que o céu não está se movimentando em nosso favor. E nós conseguimos achar tantos culpados, mas nunca encontramos e chegamos à conclusão que a culpa é nossa por falta de oração. Olha para teu irmão, e Deus está falando comigo aqui, dizendo: enquanto você não decidir ter uma vida de oração, o céu não se movimenta. Agora, enquanto eu e você tomar a atitude de buscar a Deus em oração, nós vamos ver o céu aberto, o Espírito Santo descendo e ouvir a voz de Deus falando conosco. Olha para teu irmão e diz assim: quando você não estiver sentindo a presença de Deus, a culpa não é das pessoas, a culpa não é da igreja, a culpa não é do diabo, a culpa não é de Deus. Olha para teu irmão e continua dizendo assim: assuma a sua responsabilidade e toma uma atitude de buscar a Deus. Aleluia! A culpa é minha. É eu que não tenho valorizado a oração, porque nós não estamos crendo mais no poder da oração. Por mais que haja zoada de oração na igreja, a verdade é que a igreja de Deus, nos dias de hoje, não crê mais no poder da oração. Sabe por quê, presbítero Evandro? Porque o tempo está passando e muitos já perderam a fé. Muitos oram, mas não acreditam naquilo que oram. Muitos de nós oramos, mas não cremos que Deus pode fazer. Muitos de nós dobramos os nossos joelhos, falamos palavras que a nossa fé não concorda com as nossas palavras. Falamos que Deus é poderoso em oração, mas no nosso coração muitas vezes nós não cremos que Ele é poderoso. Falamos que Deus é o Deus do impossível, mas quando nós estamos orando, muitas vezes nós não cremos que Deus pode mudar a nossa vida. Isso é uma verdade. E Jesus, ele tinha uma vida de oração. Quando Jesus orava no batismo, quando ele orou no batismo, o céu se abriu. Quantos aqui querem o céu aberto na sua vida? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Você quer o céu aberto na sua vida? Você quer o Espírito Santo descendo sobre a sua vida? Você quer ouvir a voz de Deus dizendo para você: você é meu filho, você me dá alegria? Quantos querem isso na sua vida? Então levante a sua mão, dê glória a Deus e decida a partir de hoje ter uma vida de oração. E orar não é fácil. Oração não tem sido fácil.
Muitos dizem assim: pastor, mas eu não sei orar. E deixa eu dizer algo a você: você não sabe orar porque não ora. Não é que eu não oro porque eu não sei orar. Eu não sei orar porque eu não oro. E o poder da oração não está em quem ora, está em quem ouve. Olha para teu irmão e diz para ele: o poder da oração não está em quem ora. Porque você é falho, você é pecador. Eu e você somos pecadores, somos falhos, somos limitados. O poder da oração não está em mim e nem em você. O poder da oração está em quem ouve a tua oração. O poder da oração está em quem ouve. Jesus chegou lá no monte da transfiguração. E ele levou 3 discípulos que tinham lugares que ele só levava esses 3. Eu não consegui descobrir ainda o porquê. Eu sei que um encostava a cabeça no peito dele. Pedro foi um dos primeiros a ser chamado. Mas tinha lugares que Jesus só levava Pedro, Tiago e João. No dia que você descobriu o porquê, você me diga. Mas eu não consegui descobrir ainda. Mas tem uma coisa: Jesus chegou nesse monte da transfiguração. E a Bíblia diz que ele subiu nesse monte com o propósito de orar. E ele, quando ele começou a orar, a Bíblia vai dizer lá em Lucas 9, que a aparência do seu rosto se transfigurou. As suas vestes resplandeceram de brancura. E apareceram falando com ele Moisés e Elias. Os discípulos caíram no chão. Veio uma nuvem que tomou a vida dos discípulos, e da nuvem eles ouviram uma voz dizendo: este é o meu filho, este é o meu escolhido, a ele escutai. Mas o segredo, tantas coisas sobrenaturais aconteceu aqui. Jesus se transfigurou, o corpo dele, a roupa dele ficou como uma luz branca, resplandecendo ali diante dos discípulos. Ouviu-se uma voz da nuvem, a ponto dos discípulos caírem no chão. Foi glória, foi manifestação de coisas sobrenaturais. Mas sabe qual é o segredo para tudo isso acontecer na vida de Jesus? Está aqui no versículo 29, quando diz assim: enquanto ele orava. Glória a Deus. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: as coisas vão começar a acontecer na tua vida enquanto você ora. É enquanto eu oro que o céu se movimenta. É enquanto eu oro. E a Bíblia fala assim que não foi depois que Jesus acabou de orar, não. Foi enquanto ele orava. Você não vai nem terminar a oração e Deus vai começar a movimentar o céu ao nosso favor. Agora, para isso nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que começar a renunciar a algumas coisas que estão nos afastando de ter uma vida de oração. Eu sei que muitos vão ouvir aquilo que eu vou falar e amanhã vão continuar suas vidas apegadas a muitas coisas que não é oração. Mas eu sei também que vai ter algumas pessoas aqui que vai dizer assim: a partir de hoje eu vou ter uma vida de oração. Enquanto ele orava, o céu se abriu e começou a se manifestar coisas sobrenaturais. Enquanto nós oramos, o céu se movimenta na tua casa, no teu trabalho, na vida do teu filho, na tua vida financeira. Enquanto nós oramos, Deus trabalha por aqueles que se humilham aos seus pés. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso orar mais. Enquanto eu e você se movimenta para orar, o céu se movimenta para agir. Você acredita nisso? Levante sua mão e dê glória a Deus. Enquanto eu e você se movimenta em oração, o céu se movimenta ao nosso favor. É o poder da oração. Pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Eu também não. Se você perguntar aqui quem é que tem tempo, ninguém tem. Pastor, o senhor tem tempo para orar? Não tem. Se ora muito, ora não. Pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Então quem não tem tempo para orar sempre vai ter
pecado. E às vezes não é pecado que expõe, não, é interno, porque não consegue vencer intenções malignas, inveja, ciúme, é tudo dentro de você. Mas por que não consegue vencer? Porque não ora. Aí por que os discípulos foram lá e pá, Pedro, na orelha do servo do sumo sacerdote? Porque na hora de Pedro orar, Pedro estava dormindo, e na hora de amar, ele feriu. Porque quem não ora, fere as pessoas com a sua mão. Quem não ora, fere. Quem não ora, fala mal dos outros e acaba machucando os outros. Você vê uma pessoa ferindo os outros, falando de um, falando de outro, levantando, semeando contenda, é porque não ora. Não ora. Está assim de gente, presbítero Evandro, no meio do povo de Deus, que gosta de levantar contenda com a sua boca, com a sua língua. Olha para teu irmão que está do lado e diz: toma vergonha na cara, vai orar, e para de ferir os outros, para de se meter na vida dos outros. Cuida da tua vida. Olha para teu irmão e diz: cuida da tua vida. Se assim, ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, cuida da tua e vai orar. Vai orar. Alguém está mandando dizer assim: faz o teu, Alma Cebosa. Faz o teu, Alminha, mano. Alma Cebosa foi eu. Eita, Jesus amado. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim para ele: Deus quer te usar na obra dele. Deus quer te levantar como um profeta. Deus quer fazer de você um vaso de honra. Mas Ele está esperando você dobrar esse joelhinho aí e fechar sua boca. Fecha mais a boca e dobra mais o joelho, para Deus te honrar. Porque senão você vai ficar feito o povo de Israel assim, ó, girando no deserto. Girando, aí vai chegar com 40 dias, vai passar 40 anos. Diga glória a Deus. Eu não estou com raiva. Não estou com raiva. Então, enquanto Jesus orava no monte, o sobrenatural de Deus se manifestou na vida dele. Tem pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus, mas não querem ter uma vida de oração. Querem que Deus faça um milagre na sua vida, mas não querem ter uma vida de oração. Querem crescer na vida, mas não querem ter uma vida de oração. Querem ver coisas grandiosas de Deus, mas não querem ter uma vida de oração. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Ninguém acredita mais no poder da oração nos dias de hoje do que o diabo. Se tem alguém que acredita no poder da oração, esse alguém se chama Satanás. E ele acredita tanto no poder da oração que ele faz de tudo para eu e você acreditar que nós não temos tempo para orar. Ele faz de tudo para eu e você chegar à conclusão e dizer assim: eu não consigo orar porque eu não tenho tempo. Mas deixa eu dizer algo a você: as redes sociais, pastor Jorge, elas servem pelo menos para uma coisa. Elas servem para várias coisas boas, dependendo do uso, e várias coisas ruins, dependendo de quem usa e a intenção que usa. Mas uma das coisas boas que as redes sociais vai servir no último dia é para mostrar para Deus que a igreja não orava, não era por falta de tempo. As redes sociais, presbítero Evandro, elas vão nos condenar diante de Deus quando nós usamos a desculpa de que não temos tempo para orar. Ah, se o WhatsApp falasse, ele ia dizer: epa! Você tinha tempo para orar, porque você passava 1 hora, 2 horas comigo, postando bobagem no WhatsApp. Ah, se o Instagram falasse no dia do juízo, no dia de nós prestarmos conta, o Instagram ia chegar para a gente e dizer: você não orava, não era por falta de tempo, porque você vivia postando vídeo no Instagram ao invés de orar.
Facebook iria se levantar naquele grande dia e dizer: mentira sua, que você não tinha tempo para orar, porque você vivia curtindo, comentando, compartilhando coisas no Facebook o dia todinho e não ia orar. Olha para teu irmão e diz assim: ó, o caldo engrossou de vez. Se as redes sociais é uma das coisas boas das redes sociais, é porque elas vão nos condenar, elas provam para mim e para você que eu e você tem tempo para orar. Temos tempo para entrar no Facebook, mas não entramos em oração. Temos tempo para entrar no Instagram, mas não entramos em oração. Entramos no WhatsApp, entramos no YouTube, entramos no Google, mas não entramos em oração. Deus quer levantar uma igreja que priorize a oração. Eu não estou preocupado se você está gostando da mensagem, não. Vamos lá. Crentes Maria. Quem foi que recebeu Jesus na casa dele? Maria. Abriu as portas para Jesus, hospedou Jesus na sua casa, mas quem foi para os pés de Jesus? Marta. Bom, contrário. Quem foi para os pés de Jesus? Maria. Crentes Marta, né? Quem foi para os pés de Jesus? Maria. Tem crentes que é assim, abre as portas para Jesus, já entregaram a vida a Jesus, são crentes, mas não querem estar nos pés de Jesus, e ainda se incomoda com quem está. Jesus, não te incomodas que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta, tu estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, é muito Facebook, é muito WhatsApp, é muito Instagram, é muita postagem, é muito Bolsonaro, é muito Lula, é muito isso, é muito aquilo, é muita política, é muita discussão, é muita coisa, e está esquecendo o principal, que é estar nos pés de Jesus. E eu estou pregando para mim. Primeiro para mim. Então, crente Marta, pergunta a teu irmão, diz assim para ele assim, ó, não seja um crente Marta, seja um crente Maria, que fica nos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele. Glória a Deus. E Jesus sentiu agonia. Jesus começou por Nazaré, depois Galiléia, e foi caminhando para Jerusalém, que era o destino dele. Caminho de Jerusalém para ser morto, para ser crucificado. E Jesus, ele começou a sentir tudo que ele ia passar na cruz. E ele foi no monte Getsemane para orar. E levou mais uma vez os três. Pedro, repita comigo, Pedro, Tiago e João. E foi orar. E quando chega lá, a Bíblia vai dizer que Jesus está em agonia, ao ponto do suor do seu rosto se transformar em gotas de sangue. E ele começa a orar ao Pai, diz aos discípulos: vigiai comigo, até que eu ore. E Jesus ia orar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. 3 vezes isso aconteceu. 3 vezes Jesus foi orar e os discípulos estavam dormindo. Mas Lucas revela algo. Eu estou pregando que o céu se movimenta quando eu oro. E quando Jesus estava orando, pastor Jorge, a Bíblia diz que do céu
veio um anjo e lhe confortou. Eita! Sabe o que vai acontecer quando eu e você começar a orar? Deus vai dar ordem a anjos para te ajudar. Você não está acreditando não. Eu e você vai dobrar o joelho, vai continuar, vai começar a orar, vai orar, e enquanto a gente está orando, Deus vai liberar anjo para abrir porta de emprego, para abençoar a tua família, para abençoar a tua saúde. Anjos do céu vieram. O que são anjos? Seres celestiais usados por Deus para nos ajudar. São anjos. O que aconteceu após Pedro pegar ele? Você viu quando os soldados chegaram, os sacerdotes chegaram? Quem é Jesus? Sou eu. Eles caíram lá no chão, depois se levantaram. Pedro pegou a espada. Quando Pedro pegou aquela espada, Pedro não queria arrancar a orelha. Fique certo disso. Pedro queria acertar no pescoço. E Pedro, e por misericórdia, aquele homem mexeu a cabeça e pegou e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus foi lá, tocou na orelha do homem, não foi, presbítero? E curou, restaurou a orelha do homem. E Jesus repreendeu Pedro. Pedro, não usa a espada. Não precisa usar a espada. Aí ele diz assim, ó: acaso pensas que eu não posso rogar ao Pai e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião de anjos no exército romano eram 6.000 soldados. 6 legiões significaria 72 mil soldados. Jesus estava dizendo ali, é 6.000 anjos para cada um apóstolo. Olha para teu irmão e diz assim para ele: quando você decidir orar, Deus vai pegar o exército dele de anjos para ajudar naquilo que tu está precisando. Você acredita nisso? Você acredita que existem anjos no dia de hoje? Tem gente que não acredita mais não. Tem gente que não acredita mais que existe anjo. Mas eu creio, porque se a Bíblia diz que existe, é porque existe. Olha para teu irmão e diz: aqui nesse exato momento tem anjo. Você acredita nisso? Eu só não vou dizer que está com a bandeja na mão, que eu não estou vendo. Não é? Mas aqui tem anjo, ele está aí do teu lado, ele está ao teu serviço. Você tem coragem de abrir a boca e dizer assim: Senhor, manda um anjo lá na minha casa agora. Senhor, manda um anjo lá no tribunal eleitoral regional. Manda um anjo lá, Senhor, na contagem dos votos. Manda um anjo, não para fazer justiça, Senhor, mas manda um anjo. Ajuda, Senhor. Manda o teu exército de anjos, Senhor. Manda, Senhor. Vai lá naquelas urnas, Senhor. Vai lá no tribunal eleitoral. Vai lá, Jesus. Vai lá, Senhor. Envia o teu exército de anjos. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar o Senhor. Tem anjos. Olha para teu irmão, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E você tem um exército de anjos trabalhando ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, não esqueça disso, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem exército no céu, Ele tem exército na terra, e Ele usa esse exército para nos abençoar. Você lembra daquela situação que você passou, que alguém apareceu e te ajudou? Foi um anjo que Deus mandou. E Deus tem anjo que trabalha em favor do seu povo. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui, enquanto nós estamos adorando a Deus aqui, enquanto nós estamos aqui em espírito e em verdade adorando ao Senhor, Deus está mandando um anjo lá na tua casa. Deus está mandando um anjo para resolver a parada lá no trabalho. Deus está mandando um anjo para tocar no coração de alguém que precisa ser tocado. Deus é bom. Deus vai levantar anjos para nos ajudar. E não se preocupe não, que anjo pode vir
pode levantar quem você nem imagina, que às vezes até é teu inimigo, para te ajudar. Ele vai levantar anjos para nos ajudar. Você lembra que Herodes, ele começou a gostar de matar gente. Matou Tiago, não foi? E o povo judeu gostou da história de Herodes matar gente, porque cada morte que tinha era como se fosse um troféu, se vangloriava. E ele começou a gostar e mandou prender Pedro também. E prendeu o apóstolo Pedro, Atos 12. Quando Pedro foi preso, só que tinha um problema, diácono Filipe. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando. Aleluia! Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. E qual foi a solução de Deus para tirar Pedro da prisão? Mandar um anjo. Eita Deus, Deus está mandando um anjo. Deus está mandando um anjo. Deus está mandando um anjo para dar livramento à tua família. Glória a Deus. Levanta a mão se você acredita nisso. Aleluia. Glória a Deus. O anjo pegou na mão de Pedro, Pedro cheio de guarda, cheio de soldado em sua volta. O Pedro pegou na mão de Pedro e o anjo disse: bora andar. Eu acho que Pedro deve ter perguntado assim, diácono Filipe, ao anjo: como é que a gente vai passar por essas paredes? As cadeias se abriram, né? Aí vê, como é que a gente vai passar, anjo, por essas portas aí? O anjo disse: deixa comigo que eu resolvo. Para você é impossível, mas para mim tudo é possível. O anjo passou com Pedro, os soldados não viram, as cadeias se quebraram, saíram para fora da prisão. Mas sabe qual era o segredo? A igreja estava orando. E Pedro disse assim: verdadeiramente agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar. Porque Pedro não sabia, pastor Jorge, se era uma visão que ele estava tendo ou se era algo real que ele estava vivendo. Aí quando ele saiu da prisão, que viu que estava fora da prisão, liberto pelas mãos do anjo do Senhor, ele disse: verdadeiramente agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar. Deus está enviando o anjo para te livrar. Eu não sei o que é que tu está passando, se é problema financeiro, se é problema na saúde, se é problema sentimental, se é problema dentro da tua família. Deus está enviando o seu anjo para ir naquilo que tu estás precisando. Você acredita nisso? Dê glória a Deus, dê aleluia. Deus está enviando o seu anjo. Para terminar, Jesus chegou na cruz. Zombavam dele, cuspiam nele. E teve uma hora, pastor Jorge, que ele disse assim: Eli, Eli, lama sabactani. Não foi? E alguns dos sacerdotes diziam assim: ele está chamando por Elias. E mangavam dele. Aí dizia: está chamando por Elias, deixa que Elias venha salvar eles. E lá na cruz, Jesus orou. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim, que ele ora pela segunda vez, dizendo assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deixa eu dizer uma coisa a você: as aflições da vida podem tocar no teu corpo, mas teu espírito está na mão de Deus. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. A angústia pode fazer você chorar, a ferida pode fazer doer na tua pele, as dores do mundo pode fazer você sentir dor e gemer, mas elas só tocam no teu corpo, porque o teu espírito está guardado na mão de Deus. Na cruz Jesus orou, e orando, a Bíblia vai dizer que o véu do templo, olha o céu se movendo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era para você dar glória a Deus, você não está entendendo? Glória a Deus. Quando Jesus estava orando, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os mortos, os corpos de alguns santos ressuscitaram.
Vai ser uma agitação no céu quando eu e você começar a orar, porque vai ser tanto o céu se movimentando, a terra tremendo, filhos se convertendo, pai e mãe se convertendo, cura se manifestando, Jesus batizando, Jesus libertando, Jesus transformando. Tudo isso é quando eu e você começar a orar. Tem que orar. Se não orar, não tem honra. Só tem confusão. Porque quem não ora fere. Quem não ora fere. Até no momento da dor, a oração é eficaz. Quem está passando por luta aqui, levante a mão. Tribulação. Tá todo mundo bem aqui, ó. Tem dinheiro para emprestar, irmão? Tá tudo bacana mesmo? Epa, depois a gente conversa direitinho. Até no momento da dor, a oração faz o céu se mover. A oração é tão poderosa, Dona Obed, no momento de tribulação, no momento de dor, que o centurião não aguentou. Quando o centurião viu a terra tremer e as rochas se fenderem, o terremoto vir sobre toda a terra, a Bíblia diz que aquele centurião olha para a cruz. E os soldados que estavam com ele, olha como a oração muda o coração das pessoas. Olha como a oração, através do que Deus faz, através da oração, da oração o céu se move. E olha como o coração das pessoas mudam. Aquele centurião olha para Jesus e diz ali: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Glória a Deus. Quando você começar a orar, o céu vai se mover e Deus vai transformar corações por causa da tua oração. Aleluia. A oração transforma o coração de pedra em coração de carne. Não importam as pedradas da vida, não importam as lanças da vida, não importam os espinhos, as chicotadas, as feridas da vida, as decepções da vida, as angústias, as cuspidas, as humilhações, as traições da vida. Tudo isso só toca no nosso corpo. Porque Jesus disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não sou um corpo e tenho um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo. Eu sou o espírito que habita no meu corpo. E esse espírito está guardado nas mãos de Deus. Está guardado. Ah, pastor, mas eu não sinto vontade de orar. Eu nunca vi, presbítero Evandro, Jesus dizendo assim: quando você sentir vontade, você ora. Nunca vi, não encontrei um versículo na Bíblia dizendo assim: vigiai e quando sentir vontade, ore. Eu nunca vi Paulo escrevendo no texto base que lemos: quando vocês sentirem vontade, orem sem cessar. Nunca vi nenhum texto na Bíblia. Mas eu vejo Jesus chegando com os discípulos e dizer assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne na verdade é fraca, mas o Espírito é forte. Eu não preciso sentir vontade de orar para orar. Eu oro e a partir dali eu começo a sentir vontade de orar mais. Dê o primeiro passo. Olha para teu irmão e diz assim: dê o primeiro passo. Nosso corpo, meu irmão, só quer cama. Quem é que nega isso? Tem coisa melhor do que um sofá e um Netflix na frente e um filmezinho. Eu não gosto de série, mas quem gosta de série, fale a verdade. Ó, um Netflix, um sofá daquele que Gabi quer que eu compre para ela. Eu não comprei ainda. Imagina se eu comprar. Ai meu Deus. O YouTube, um controle remotozinho na mão. Olha, uma hora tu vai para o YouTube, outra hora tu vai para o Netflix, outra hora tu volta no jornal para assistir. O corpo só quer isso. O corpo só quer cama, o corpo só quer dormir, o corpo só quer relaxar, o corpo só quer ficar, relaxando. E quando é que eu vou sentir vontade de orar? Nunca.
Agora eu me apego num texto que Jesus fala para os fariseus: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Oração é mandamento. Nós temos pecado por não orar. Nós temos vivido um evangelho raso porque nós não oramos. Não tem milagre no meio da igreja porque falta oração. Não tem conversão no meio da igreja porque falta oração. Agora vai perguntar: o dia do candidato, quando é que ele foi hoje? Quando é que ele foi? Sabe onde é que foi fazer o discurso? Sabe qual foi o horário da live? Sabe tudo. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Repita comigo: quando eu começar a orar, o céu vai se movimentar ao meu favor. Se você acredita, levante a mão, dê glória, glória, glória a Deus e decida. Você tem duas decisões hoje. Eu e você, nós temos duas decisões. E eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Talvez se você andar comigo, você vai descobrir que eu sou pior que você em muitas coisas. E se eu andar com você também, eu posso descobrir que você é pior que eu em muitas coisas. E principalmente na oração. Não tenho uma vida de oração como eu deveria ter. Mas como Lutero fala, o pregador fala daquilo que necessita. A maioria dos pregadores prega aquilo que precisa. E eu estou nessa vibe aí. Eu estou nessa vibe aí. Vou pregar o que hoje? O que é que eu estou precisando na minha vida espiritual? Oração. Então eu vou falar sobre isso para ver se a minha vida transforma. Vou pregar sobre aquilo que eu mais preciso. Amém? Pastor Jorge, por favor. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Bênção de Deus a palavra, né? Possamos praticar a oração, que é muito importante. E vamos precisar de oração, né? Vamos precisar. E possamos ficar firmes.